Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui o nosso primeiro dia de aula, segundo bloco. Estamos na matéria Introdução ao Antigo Testamento 1. É o segundo bloco e as nossas aulas estão sendo gravadas. No intervalo, o Diego fez uma pergunta. Diga, Diego, faça novamente a sua pergunta. Então, professor, eu queria saber se as biografias tem que ser a que você passou ou se pode ser outras. Bibliografia do trabalho, né? Isso, do trabalho extra. Isso, os trabalhos extras, que é tanto assistir os vídeos, como escolher um dos livros, né, dentro de Gênesis até Esther, e fazer um trabalho de um desses, né, livros, né? E como eu mencionei no primeiro bloco. Então, meu irmão, pode ser um desses livros aqui, pode ser um dos livros da nossa bibliografia básica, ou pode ser também, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui esse livro, por exemplo, que foi, nos dias de seminário, eu tive aula com esse material. O meu professor, que foi o professor Sandoval, me deu aula com esse livro, que é o livro do Cleide T. Francisco, que é a Introdução ao Velho Testamento, que é da editora Juep, uma pérola também. Só que ele é um livro bem antigo, ele é, eu diria, um suprassumo dessas novas obras. Mas foi um livro muito bom. Mas também, Diego, pode ser um livro como esse, por exemplo. Esse livro aqui do Samuel Schultz, ele é um livro maravilhoso. Só que aqui a proposta desse livro é a história de Israel no Antigo Testamento. Ele vai tentar olhar como foi a história do povo de Deus lá no Antigo Testamento. Ao invés de pegar livros por livro, ele vai pegar a história propriamente dita. Mas vamos supor aqui, só para você ter uma ideia, nesse livro, quando ele fala, por exemplo, aqui sobre a primeira parte, ele vai falar sobre a origem, aí ele vai dar uma noção introdutória, e depois ele vem o período dos começos. E aí ele vem a narrativa da criação, a queda do homem, o dilúvio e o novo começo. Aí depois vem a era patriarcal, o mundo dos patriarcas, a Mesopotâmia, Egito, a geografia, as narrativas bíblicas. Depois vem a emancipação de Israel, os eventos contemporâneos, o novo reino. Percebam que ao invés de ele chamar de Pentateuco ou história dos patriarcas e falar simplesmente dos livros, ele vai narrando a história de forma cronológica. Mas pode ver que ele fala sobre os patriarcas, ele começa a monarquia. Então, um livro como esse também eu aceitarei como bibliografia. Por quê? Porque é da Edições Vida Nova e o assunto muitas vezes intercala. Então, caso vocês tenham outros livros, mandem para mim no WhatsApp ou no Telegram, eu vou estar avaliando. Não, esse livro pode. Como eu disse, de repente vocês pegam um autor liberal, e aí ele vai falar coisas, e vai falar algumas heresias, ou vai desconstruir algumas coisas que esses autores, que são os ortodoxos, constroem. E aí não vai ser útil para esse momento. Irmão, só para esclarecer mais uma coisa. O nosso curso médio em teologia é levar vocês a uma teologia ortodoxa, uma teologia bíblica, uma teologia boa ao longo desses 500 anos de história. Não só dos 500 anos de história, mas desses 2.000 anos de história, unido à patrística, por exemplo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o intuito de fundamentar vocês nas doutrinas, não de desconstruir. Então, esses primeiros 3 anos de curso médio é isso, é ensinar vocês a ter uma fé como os nossos irmãos da Reforma, uma fé chamada reformada, pietista, puritana, porque, irmãos, é a melhor comida, entendeu? Porque se nós aqui abrirmos o leque para muitos debates, a gente perde o foco, a gente vai fazer debates. Aonde os debates começam a ser melhor? Quando a gente já vai para o bacharel. Porque já no bacharel já tiveram uma boa fundamentação. Aí sim dá para vocês fazerem também, eu diria, um debate um pouquinho melhor. Mas mesmo assim, os debates ainda nem é para o bacharel. Depois que vocês fizerem os 5 anos de curso, aí sim vocês estão prontos para os debates, porque vocês foram bem fundamentados. E por que eu disse que no bacharel não? Porque no bacharel vocês vão trabalhar nas línguas originais. Mas mesmo assim, línguas originais e na teologia bíblica, ortodoxa, não liberal. Depois desses 5 anos de curso, aí sim vocês estão aptos para debater com qualquer um, com liberal, com herético, porque aí vocês vão falar, não, isso daí é heresia, não está assim na Bíblia. Mas nessa parte, a nossa proposta é bíblica, é escriturística e é cristocêntrica, e para não dizer histórica
e reformada, entendeu? Então é isso, tá bom? Então, Diego, beleza? Esclareceu, Fiote? Tá? E qualquer livro é só mandar, tá bom? Miriam, você tinha... Esclareceu sim, pastor. Então, joia. Miriam, você tinha feito uma pergunta também, no intervalo? Sim, eu tinha feito uma curiosidade que eu tive sobre Israel. Se o rio, o Éden, se ele é Israel dos dias de hoje, porque lá em Gênesis, ele fala que saiu o rio do Éden, aí ele dividia em 4 braços, aí um chamava Pissol, o outro é Avilã, e o terceiro Bidélio, depois ele fala que passava pelo rio Tigre, e vai no oriente da Síria e vai até o quarto do rio Eufrates. Então eu fiquei imaginando, esses rios tudo aqui, eu acho que vai passar lá em Israel. Então eu acho que o Éden era lá. Então, e aí, e agora, legal, boa pergunta, Miriam, é isso mesmo, eu quero que vocês perguntem, porque Curiosidade. Não, ótimo. Então, já já, vocês vão ver, inclusive no material que a gente vai trabalhar aqui, já já a gente vai ter alguns mapas, Miriam, e dentro desse material vocês vão ver uma coisa muito curiosa. Qual é? Que, inclusive, esse lado que você está falando, a gente chama de crescente fértil. Já vou até adiantar aqui o mapa, ó. Aqui, ó, é o crescente fértil, tá vendo? Ó, a Palestina está exatamente aqui, Miriam. É como você ainda não fez aula de geografia, aqui está Israel, tá vendo? É o que nós chamamos hoje de Palestina, tá bom? Aqui é Israel, tribo do norte, tribo do sul, tá? No entanto, essa área todinha aqui que está em verde claro, que faz um contorno praticamente de uma meia-lua, e é por isso que recebe esse nome de crescente fértil, é essa área todinha onde a maioria das histórias bíblicas vai estar citada. E na aula de geografia, quando a gente estuda aqui o rio Tigre e Eufrates, etc. e tal, há várias probabilidades da onde deve ter sido, de fato, o Jardim do Éden. Porque como citam 4 rios, e 2 desses rios nós temos, e podem ver que aqui está o rio Tigre, mais acima, e embaixo o Eufrates. Então, eles nascem aqui em cima, onde hoje é a Turquia, praticamente, Armênia, e aí ele vem cortando toda essa região que hoje é o Iraque, que é a antiga Pérsia, e aí ele acaba aqui no Golfo Pérsico. Inclusive, aqui mesmo, nessa região do Golfo Pérsico também, há umas deduções que talvez o Jardim do Éden fosse aqui, ou, quem sabe, até tem uma outra opinião, talvez aqui na região da África também. Então, a gente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe, que Israel foi o lugar escolhido por Deus para que toda a vontade de Deus fosse revelada. Eu posso dizer que Israel não é o Jardim do Éden, mas eles serviram como uma boa lembrança daquilo pelo qual Deus deseja para o seu povo e para todas as gerações. Toda a história da revelação ela vai se dar principalmente aqui nessa região da Palestina e da Síria, tá bom? Claro que vai ter acontecimentos aqui no Egito, como sabemos, vai ter acontecimentos aqui também nessa região da Mesopotâmia, da Babilônia, o povo de Deus vem para cá, pode ver que Abraão sai dessa região, né, ele vem de Ur dos caldeus, e aqui também o povo de Deus veio para a Babilônia, ou seja, tem uma história muito grande, mas não é, tá, Miriam? Propriamente dita assim, não é, tá? E, Beatriz, você tinha feito uma pergunta também? Sim, eu tinha perguntado. Até esqueci agora um pouco a pergunta. Abraão, não, porque Deus... Tá, porque Deus escolheu Israel. Se teve algum motivo específico ou se é porque ele quis mesmo. Então, te respondendo, né, novamente, na realidade, o grande propósito se dá em Abraão. Deus viu em Abraão que ele era uma pessoa diferente e nós entendemos que é como se Deus contemplasse aquele servo e ele fosse um protótipo de todos os servos. Mesmo não conhecendo a história da revelação, ele entendeu o coração de Deus. Pode ver, Abraão não tinha seminário teológico, Abraão não sabia ler o grego, não sabia ler os grandes filósofos, mas Abraão conheceu a Deus face a face. Ele entendeu a Deus. E pode ver que Abraão é um protótipo, claro, como ser humano, mas da própria essência de Deus. Como assim, pastor Raia? Vamos lá. Deus Pai entrega o seu Filho para morrer em nosso lugar. Abraão encarna
esse sentimento, tanto de desprendimento, ele abandona a sua terra, sua casa, seus lugares, e vai para um lugar seguindo ao Deus invisível, ao Deus único, no meio de muitos adoradores de ídolos, ele segue ao Deus único. Então ele obedece. Quando Deus dá a promessa, ele crê. E quando Deus pede para que ele entregue o filho, ele sacrifica o filho. Ou seja, ele não comete, né, o sacrifício do filho, porque Deus não permitiu, mas ali ele estava pronto a. Por quê? Porque ele acreditava que assim como Deus milagrosamente o deu, Deus o ressuscitaria. Ou seja, perceba que Abraão é um protótipo de servo que caminha praticamente como Jesus caminhou, como os apóstolos caminharam. Só que ele não conhecia história nenhuma, né? Então, é a partir de Abraão, por isso que ele é chamado pai da fé. Então, como eu disse no intervalo, Beatriz, assim como Jesus disse à samaritana que Deus procura adoradores, ele viu em Abraão esse adorador de alto calibre, e falou, eu vou fazer desse adorador uma nação, e vou fazer dessa nação a nação para todas as nações, uma nação sacerdotal para todos os povos. E desse povo eu vou enviar o meu filho para nascer por eles. E pode ver que essa bênção não foi exclusiva de Abraão, mas Davi também caminhou no mesmo caminho, né? Pode ver que Davi se torna um monarca, mas tudo que ele tinha não era dele, era de Deus, e ele servia para Deus. E pode ver que Deus promete a Davi um reino que jamais teria fim, e a sua linhagem nunca acabaria. Aí eu pergunto hoje, a linhagem de Davi acabou? Acabou. Mas não acabou porque Cristo é a semente de Davi. E Cristo ainda reina e governa para sempre, e é o grande rei de todo o universo até a consumação dos séculos. E mesmo na eternidade ele vai continuar reinando. Ou seja, também Davi foi esse outro monarca que era um adorador especial, que agradou a Deus, e que também, na semelhança de Abraão, Deus revela as suas alianças. Então perceba que tudo se dá aqui, nessa região, né? Interessante, né, Davi? Então, tudo começa com Abraão, por isso que Abraão é o pai da fé. Entendeu, filha? Agora, a gente adora Abraão? Não. A gente adora Davi? Não. E aqui, última citação, por exemplo, né? Eles foram os únicos? Claro que não. E Maria e José? Maria foi essa adoradora com José, pelo qual também Deus deu a eles o maior presente de qualquer mortal, que era o quê? Ter o próprio Deus nascendo naquele leito. Maria encarnou, ela recebeu o próprio Deus dentro da barriga dela. Ou seja, ela foi única, ela foi uma pessoa especial. Nós adoramos Maria? Não. E José? Também não. Mas que ela foi uma adoradora brilhante, foi. Né? E pode ver, né, como eu mencionei no intervalo, os discípulos da teologia da prosperidade não pregam José e Maria, né? Por quê? Porque José e Maria eram simples. José era carpinteiro, Maria era de uma família simples. E eles não tinham dinheiro nem para poder Jesus nascer num lugar adequado, porque os adeptos da teologia da prosperidade não falam, né, de José e Maria, porque não é interessante, né? Vai falar de um lar pobre, mas percebam que os critérios de Deus são totalmente diferentes dos nossos. José e Maria foram também esses adoradores maravilhosos, que Deus se alegrou deles e deu para eles o maior presente que qualquer mulher e qualquer pai poderia ter na vida. Pensa, irmãos, você gerar da sua casa um rei é algo maravilhoso. Você gerar da sua casa um filho que vai ser o governador, que vai ser um profeta, é maravilhoso. Você gerar um apóstolo, como foram as mães dos apóstolos, os pais dos apóstolos, isso é maravilhoso. Só que José e Maria viram crescer o rei dos reis e o senhor dos senhores no seu quintal. Isso é esplêndido, tá bom? Então, respondendo aqui, vamos para a aula, tá joia, meus irmãos? Mas tudo começa aqui nessa região tão maravilhosa, né? Tá bom? Então, vamos lá, voltando aqui para o livro do Rio, né? Para o nosso slide introdutório, né? Opa, eu fiz o contrário. Deixa eu só colocar aqui no slide correto. Isso aqui, paramos aqui, né? Próximo slide. Leia para nós, Tomé, por gentileza. Olha só, a bússola hermenêutica. Onde reside a autoridade da interpretação? Por favor, Tomé. Abordagem subjetiva, incorreta. Foco, impacto no leitor, crítica literária moderna. Resultado, o significado é recriado a cada leitura.
Veredito rejeitado para textos de autoridade. Abordagem autoritativa correta. Foco. Intenção do autor, humano e divino. Resultado. O texto molda o leitor, não o contrário. Veredito, a autoridade reside no que o autor quis comunicar. Primeiro, Deixa eu dar uma pausa, por gentileza, Tomé. Então, percebam, irmãos, aqui, percebam que também nessa matéria, a gente pega emprestado uma outra matéria que eu não citei, que é a hermenêutica. Porque a gente vai ter que ter um viés hermenêutico aqui. O que a hermenêutica estuda? A arte de interpretar. Então, qual é a abordagem correta? É essa daqui, subjetiva, que tem a ver com o quê? Conosco, com o leitor, onde a gente leva o texto para aquilo que importa para a gente. Ou seja, a autoridade dos textos é relativa, quando muito rejeitada. Já na abordagem correta, o que importa é o autor. E aqui o aspecto humano e divino é o que importa. Como assim divino e humano? Não é só divino, pastor? Sim, é divino. Mas Deus não usou um humano? Usou. Foi Moisés, não foi Arão. Foi Davi, não foi Saul. Então, perceba, tem um lado humano e tem um lado divino. Foram os apóstolos. Não foram as mulheres. Ah, por quê? Porque tem um lado humano e tem um lado divino. Deus quis assim. Deus quis usar um profeta, um sacerdote, um boiadeiro. Ponto final. Então, na abordagem autoritativa, que é a correta, não na abordagem subjetiva, ó, o nome já diz, é subjetivo, tudo é subjetivo. Na autoritativa, a gente vê o quê? A intenção de Deus com aquele servo. Qual é o resultado? O texto molda o leitor. Então, nós nos ajustamos ao texto. Nós vamos em direção ao texto. E não o texto vem em direção a nós. Somos nós que temos que pegar a cruz e morrer a cada dia. E não Jesus que tem que morrer todo dia por nós. Ele já morreu uma vez para todas as vezes. Então, a gente se ajusta a Deus. O texto vai nos moldando, né? O texto molda o leitor. Eu me ajusto ao que Deus pensa. Quando Jesus, lá no Sermão do Monte, fala sobre a lei, e depois ele vem e dá uma nova leitura da lei, dizendo, olha, a lei disse até aqui, eu vou até lá. O que a gente faz? A gente não diz, Jesus, tu está errado. Desculpa, isso daí é impossível. Não, a gente diz, sim, Senhor, me ajuda. Tudo é possível. Se o Senhor está dizendo, o Senhor vai me ajudar. Perdoa. Quando muita gente não vai dizer que nem Pedro, afasta de mim porque eu sou pecador. Porque fala, Senhor, está difícil demais aqui. Mas aí é nessa hora que ele vem e fala, eu vou te ajudar. Entendeu? Então a gente se ajusta ao texto. E o veredito é a autoridade resiste no que o autor quis comunicar. Ou seja, o que Deus está nos ensinando. Então, o veredito da abordagem subjetiva é tudo muito relativo, né? A gente rejeita muita coisa, porque o viés humano está ali. Entenderam? Ficou claro? Então, percebam que nessa matéria a gente acaba tendo mais um auxílio, que é o auxílio da hermenêutica. Oh, mais uma matéria. Né? Então, pode ler aqui, Tomé, por gentileza, né? 1. Identificar gênero literário. 2. Entender o público original. E 3. Analisar o contexto. Aqui é muito legal, já vou antecipar uma discussão com vocês. O gênero literário. Deus falou por meio de poesia? Sim. Mas é correto eu montar um tratado ou um testamento de forma poética? Não. Já pensou? O marido fazendo um testamento para a esposa de forma poética. Meu amor, eu te dou o mundo inteiro. Ou seja, ela vai requerer no juízo o mundo inteiro.
Não, ele morreu. Ele falou que ia me dar o mundo inteiro. Então o mundo inteiro é meu. Mas aí o juiz vai falar, filha, teu marido mal tinha onde cair morto. O mundo inteiro, teu marido, é uma casinha com quarto, cozinha e banheiro. Só isso. Ele te deu o mundo, mas é o mundo dele. Percebe, irmãos? Então, quando nós lemos as leis de Moisés, podem ver que lá nas leis de Moisés tem poesia? Tem. Miriam canta com o tamborim, Moisés escreve alguns salmos, mas ali é só uma forma de louvar a Deus. Agora, os tratados legais de Deus são nos dados por testamento, por leis. Estão entendendo? Então, o estilo literário muda muito. Quando a gente está lendo o Pentateuco, que são os livros de lei, são diferentes dos livros poéticos ou sapienciais. Estão entendendo? Parece que não, mas se nós formos ler a ferro e fogo, aí a gente comete alguns deslizes. Por isso que entender o gênero literário é importantíssimo. Quando Deus levanta a escola dos profetas e inicia-se o movimento do profetismo, com Elias, depois com Eliseu, e depois os profetas do templo são sacudidos pelas escolas dos profetas, esse novo estilo literário começa a ser uma nova revelação de Deus entre o povo. E podem ver que tem profecias, como a Miriam ontem lindamente pregou, Jeremias é levado para uma olaria. E Deus fala com ele por meio da olaria, e do oleiro, e do vaso, e do barro, e da argila. Então, perceba que a maneira que ele escreve é profética. Então, ele não desvaloriza leis, ele não desvaloriza as poesias, né, os livros de sabedoria. Por outro lado, ele traz uma nova conotação, assim como os profetas chamados menores. Eles também têm uma característica literária. Então, percebam, tudo isso é importante. Por quê? Porque aí a gente entende o público original. Moisés escreveu lá no deserto. Davi escreve na monarquia. Os profetas maiores escrevem num período específico da tribo do norte e da tribo do sul. Os profetas maiores e menores, a mesma coisa, em contextos diferentes. Daniel é um livro de profecia e escreve lá na Babilônia. Ou seja, entender o público original faz toda a diferença. Estão entendendo? Tá claro? Tá? E, por último, a gente faz o que? A gente analisa o contexto. Por exemplo, irmãos, quando a gente começa a ver alguns textos, por exemplo, de Ezequiel, ele é o profeta que vai profetizar lá na Babilônia. O contexto é diferente de Ezequiel. Então, analisar o contexto é singular. A gente começa a entender um pouco, por exemplo, quando a gente lê o profeta Isaías, a gente começa a entender um pouco o mundo que ele vivia. Estão entendendo? Deu para entender, Beatriz? Sônia? Tudo bem? Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida? Entender a vida do povo lá, daquele povo daquela época, é isso, pastor? Claro, Miriam. Por exemplo, quando a gente lê, por exemplo, Jeremias, Miriam, se a gente não entender o povo do contexto de Jeremias, a gente não entende o livro. Sim. Quando a gente lê o livro de Jeremias, parece que Jeremias está pregando para o povo lá do Egito. Não é? Porque o povo é tão desviado, que só deve ser egípcio aquilo lá. Não parece ser judeu. Não é verdade? Mas não era judeu. Mas era um judeu tão desviado assim? Era um judeu tão desviado assim. Por quê? Lá no Egito, eles estavam na ignorância. Agora, o povo de Jeremias não tinha ignorância. Eles eram ignorantes por escolha própria. Era diferente. Então, é esse contexto. E outros mais, tá bom? E aqui, Tomé, leia para nós a mensagem. A mensagem transmitida ao público original é a mesma para nós. Ou seja, a mensagem que Jeremias deu àquele povo é a mesma para nós. Só que nós precisamos fazer uma ponte para os nossos dias. Aqui que também é difícil, é a aplicação. Porque sobre a mensagem de Jeremias não é muito difícil.
Porque hoje a gente está vivendo também um dia em que o povo de Deus também, ora, está vivendo um caos, e alguns não. Mas olha só que interessante, quando a gente vai pegar, por exemplo, a mensagem, quando Abraão faz a circuncisão, opa, então a gente vai ter que fazer a circuncisão hoje? Estão entendendo? Aí a gente faz a aplicação. Mas é a mesma mensagem. O que Deus estava querendo ensinar ali com Abraão por meio da circuncisão era uma entrega total e incondicional ao Deus Todo-Poderoso, ao El Shaddai, ao Eterno. Essa é a grande mensagem. O prepúcio era a demonstração física. E como nós aplicamos hoje nos nossos dias? Que precisamos servir ao Deus Todo-Poderoso, ao El Shaddai, ao Eterno, ao Deus único e verdadeiro, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, da mesma forma que Abraão, fazendo uma entrega total, como ele fez. E nós teremos os sacrifícios da nova aliança, não mais da circuncisão, mas do batismo, da ceia, da renúncia, da vida de cruz. Estão entendendo? Olha aí a ponte. Está entendendo? Por isso que é importante, tá, meus irmãos? Então, continue para nós. Agora, Beatriz, leia para nós, Cia. Aqui, ó. Autorrevelação e autoridade. Aonde reside a autoridade da interpretação? Conclusão. Leia para nós. A natureza do texto não é apenas opinião de pessoas religiosas. Não é apenas literatura clássica. É a comunicação autoritativa da vontade divina, segundo Timóteo 3,16. Pode ler esse outro lado? Aceitação, considerar o texto verdadeiro. Obediência, conformar-se ao caráter de Deus. Ou seja, irmãos, a gente entende com essa profunda convicção. Nós temos, cada pessoa tem a sua opinião, mas nós não queremos estar firmados em opiniões religiosas, e nem porque é uma literatura clássica ou mais antiga, mas porque, de fato, nós acreditamos que Deus revelou a sua vontade para nós, e nós estamos firmados nessa vontade, e ponto final, tá bom? Objetivo final, a transformação de cosmovisão. Leia para nós, Beatriz. O propósito não é acúmulo de dados, mas uma nova forma de ver a realidade. 1. Visão de nós mesmos e da sociedade. 2. Entendimento da história e do mundo. 3. Conduta e decisões éticas. Pode ler a última frase, por favor? O Antigo Testamento não é um depósito de exemplos históricos, é um convite divino para ouvir sua história. Olha, que frase linda, né? O Antigo Testamento não é um depósito de exemplos históricos. É um convite divino para ouvir a sua história. Em outras palavras, né? Aqui, quando estudamos o Antigo Testamento e essa matéria, a gente começa, então, a ter uma visão também de nós mesmos, no nosso contexto, na nossa geração. Podem ver, meus irmãos, que a Reforma Protestante fez mais de 500 anos. E, mesmo ela tendo feito há 500 anos, os dilemas são muito parecidos. O homem teve as suas evoluções na ciência, na indústria, na tecnologia, mas é o mesmo pecador que quer dominar sobre outros. Assim como havia uma fé corrupta, assim, se nós não tornarmos cuidado, a gente se corrompe mesmo seguindo ao Evangelho. Ou seja, é uma visão de nós mesmos e da sociedade. Então, o propósito não é um acúmulo de dados, de informações, mas é para que a gente aprenda a ter essa visão e esse entendimento da história e do mundo. Porque quando a gente olha para o povo de Deus lá no Egito, e a gente olha o povo de Deus lá no deserto, e a gente olha o povo de Deus lá em Canaã, conquistando a terra, a gente vê uma certa semelhança, que o povo erra, ora, por coisas muito parecidas. E quando a gente vê a monarquia unida e depois a monarquia dividida, a gente nota que é o mesmo povo também tendo parecidas decisões e condutas. Então, quando a gente tem uma visão correta de nós, da sociedade, entendemos melhor a história e do mundo, as nossas condutas e decisões éticas se tornam muito mais assertivas.
Eu me lembro, irmãos, que logo no início do nosso seminário aqui, quando eu dei a aula de ética cristã, eu mencionei que uma das reformas que Deus vai dar à igreja brasileira é uma reforma ética e moral. E não só na igreja brasileira, mas na igreja ocidental. Porque, irmãos, hoje nós somos muito ricos em teologia, muito ricos em informação, mas somos pobres e miseráveis na ética e na moral. Olha o que a igreja brasileira está passando durante esses dias e de vexames que tem sido colocado na mídia, por deputados, banqueiros, senadores, juízes, todos envolvidos com igrejas, com dinheiro, com desvios, com... O que é isso, meus irmãos? É uma conduta de uma decisão ética e moral que não conhece bem o quê? A história do Antigo Testamento, não só não conhece como princípio, mas não vive de fato. Então, tudo isso para nós aqui é para que realmente a gente possa aprender da história divina, sendo contada pelo divino, mas para aplicar essa história no nosso presente. Tá bom? Joia? Tudo bem até aí? Tranquilo? Pastor Então, Rai, pois não. nessa questão que você falou da aplicação, qual que é a diferença, por exemplo, de duas pessoas fazer aplicações diferentes da mesma passagem, ou quando a pessoa está com uma interpretação errada? Então, eu vou te dizer assim, Beatriz, talvez essa resposta vai te ajudar muito. Ó. A interpretação, ela é única. Ou seja, Deus se revelou para Abraão e pediu para Abraão fazer a circuncisão. É única. Mas a aplicação da circuncisão é eterna. Eu posso aplicar aquilo que Deus se revelou a Abraão de forma em muitas áreas da nossa vida. Na minha vida pessoal, na minha vida familiar, nos meus negócios, na igreja local. Hoje as pessoas se perdem nisso, porque quando elas estão fazendo a aplicação, elas estão falando que estão fazendo a interpretação. Então, por isso que é importante a gente estudar, entendeu, Beatriz? Porque aí a gente volta naquele primeiro slide, Beatriz, ó. A gente volta aqui, ó, quer ver? Olha que legal. A gente volta aqui, ó. A gente vem para cá, ó. A gente fica aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Querendo entender a verdadeira interpretação aqui, ó. A interpretação foi dada verdadeira aqui. E como nós aplicamos aqui, hoje 2026, é uma coisa. Como foi aplicado aqui em 2500 com Lutero, Calvino e tantos pré-reformadores, foi outra coisa. Como vai ser a aplicação aqui em 2200, que a gente não vai estar lá para ver? Eu acho que a gente não vai estar lá para ver. Ó, 2026. Se eu estiver aqui em 2070, ou seja, mais 50 anos, já vou estar com 100 anos. Ou seja, 2100 eu não chego, eu sei disso. Mas como vai ser a interpretação de certas doutrinas no ano de 2100? Não sei. Uma coisa eu sei. Eles vão ter uma maneira boa para aplicar naquele contexto, desde que eles sejam fiéis nessa interpretação. Porque a interpretação ela é única. A aplicação ela é eterna. Ou seja, não tem limites. Então, quando eu conheço as doutrinas, por isso que tem pessoas que falam, eu interpreto desse jeito. Não, você está aplicando só. Você não, para começo de conversa, você não interpretou nem direito. Você vê, Beatriz, nós somos um povo que a gente precisa estudar bastante, sabe? E aqui, Beatriz, não é querer ser melhor, né? É porque assim, Beatriz, nós temos um dever tão grande, né? De ensinar o correto. Só o que é correto. E o que mais? É só o que é correto. Como? Como Deus deixou. Mas e Deus só explicou até a linha 3? Mas não tem a 4, 5, 6? Não tem. O que você acha? Não, eu não acho, porque ele não quis falar. Então, esse é o problema. O ser humano gosta de falar, eu acho a 4, eu acho a 5, eu creio na 6. Oh, e quem me garante que você não está falando besteira, heresia? Você entende o perigo? E da onde saem as múltiplas... Entendeu, Beatriz? Então, por isso que a gente aqui não está querendo reinventar a roda. A gente só quer seguir as Escrituras. Amar Jesus, servir a Deus, se consagrar e cumprir a vontade de Deus. Sem querer ser melhor do que ninguém. Aprendendo um pouco, passando o que aprendendo.
passamos o que aprendemos e procuramos ensinar outros. Só isso. O que mais? Mais nada. Sem inventar a roda. E se Deus nos usar para uma grande obra, a glória é dele. Que ele cresça e que a gente diminua. Porque ele pode, de repente, olhar para nós e falar, eu vou te usar, Raimundo. E o mérito não é meu. Eu vou te usar Beatriz, eu vou te usar Sônia, eu vou te usar Diego, eu vou te usar Miriam, eu vou te usar Tomé. E o mérito não é nosso. Pode ver, a gente vive um mundo tão humanizado e com cultos a personalidades, quando uma pessoa começa a ser usada, ela já se acha que ela é quase o anjo. O anjo fulano, não é assim? O profeta tal. Tolice. E ela se perde sendo usada muitas vezes, ou usado. O pastor, aí ele já quer virar apóstolo, arcanjo. Tolice. Pode ver que os apóstolos eram humildes, irmão. Os profetas eram humildes. Os reis cheios do Espírito Santo eram humildes. Davi dizia, eu sou pobre e necessitado. Entendeu? O grande rei de Israel. Ele se considerava pobre. Ele era humilde ou não? Entendeu? Então, deu para explicar? Então, voltando aqui, né? Aqui. Continua para nós, e Beatriz, por gentileza. Depois eu vou pedir para a irmã Sônia ler o próximo slide. Por favor, Beatriz. O fio condutor, a aliança. Definição. Testamento igual aliança. É o instrumento de compromisso entre Deus e a humanidade. Reside amor leal, a lealdade de Deus que resulta em graça e misericórdia. Justiça, as estipulações que seguiram a responsabilidade do povo. O Antigo Testamento é fundamentalmente a história da aliança. Em resumo, meus irmãos, qual é o grande fio condutor da revelação de Deus? Porque olha só que interessante, irmãos, quando pegamos a Bíblia, falamos que na Bíblia é a revelação de Deus, mas poderíamos dizer que a revelação de Deus, porque podem ver, nós chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento, quase como se fosse um documento, né? Mas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, trata unicamente da história da revelação. E nós poderíamos dizer, até melhorando esse termo, que a história da revelação de Deus é uma história da aliança de Deus com a sua humanidade. Pode ver, o que é o grande testamento e as grandes revelações de Deus, senão a revelação de Deus com o homem, indo atrás desse homem, querendo fazer com esse homem o quê? Alianças. Por isso que é demonstrado aqui o amor leal de Deus, onde Deus demonstra a sua graça e misericórdia. E aí onde a justiça de Deus vem sobre o povo de Deus, porque agora esse povo olha para si, vê que não pode comprar a sua salvação e nem a sua redenção, mas busca em Deus que ele seja o seu Salvador e o seu Redentor. E dessa forma, o Antigo Testamento é fundamentalmente a história da aliança de Deus com o homem. Fantástico, não é? E é isso que a gente vai aprender aqui. Tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos? Não? Irmã Sônia, agora, por gentileza, leia para nós o próximo slide, por gentileza. A unidade orgânica da história. Fundação, Gênesis 12:50. Aliança com Abraão, Israel como povo revelador. Estabelecimento, Êxodo, Deuteronômio, né? Isso. Aliança mosaica no Sinai, lei teocrácia. Monarquia, Samuel, reis. Aliança com Davi, a promessa da linhagem real. Profetas, Isaías, Jeremias. A promessa da nova aliança futura. O plano de Deus é uma entidade coerente e unificada. Então, percebam que todo o Velho Testamento, e a gente chama velho, né, não no sentido de antiquado, mas de antigo, por isso que eu gosto mais do termo Antigo Testamento, né? No português, o antigo denota melhor. A unidade da história e da história da revelação
no Antigo Testamento tem a ver com essa unidade orgânica na história. Vem uma fundamentação que está ali na aliança de Abraão com todo o seu povo, até eles irem para o Egito. Vem essa parte do estabelecimento, né, como a gente viu aqui, com Moisés recebendo agora a lei. Deus faz uma aliança com Abraão, e agora Deus dá leis ao seu povo. E agora esse povo, que agora foi fundamentado por Deus, conquista uma terra, e depois de 300 anos, Deus dá um monarca. E esse monarca, ele recebe também ali promessas de Deus, porque dele viria o Salvador de todos os povos. Então, perceba que, mesmo que é uma aliança, um estabelecimento, tem uma monarquia, há sempre algo orgânico. E aqui, quando vêm os profetas, todos eles trabalham em sincronia, nenhum está fora do outro, nenhum é maior do que o outro, pelo contrário, um embeleza o outro e um apoia o outro. É como se fossem dispensações ou alianças específicas. A aliança abraâmica, a aliança mosaica, a aliança, no caso da monarquia, e a aliança com os profetas, trazendo o povo ao caminho de Deus novamente e também prometendo a futura e nova aliança com os profetas. Então, sempre tem essa coerência, sempre tem esse trabalhar, tá bom? E é isso que a gente vai ver de forma orgânica, né, em todo o Velho Testamento. Tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? E aqui, olha só, que nós tínhamos falado há pouco, né? O berço das civilizações. Aqui é onde chamamos de crescente fértil, irmãos. Como eu disse, né? Se você quiser aprender mais, o aluno aqui em loco, desse módulo, ou quem sabe os alunos em EAD, ou quem estiver assistindo essa aula, nós temos 2 módulos, que é o Geografia Bíblica 1 e Geografia Bíblica 2. Geografia Bíblica 1, nós estudamos aqui a terra chamada Santa, que é literalmente a Palestina e a Síria. E depois, em Geografia Bíblica 2, nós ampliamos o estudo para toda essa região. Então, assim, é muito bom essa matéria, que a gente mergulha nos relevos, na hidrografia, no clima, na agricultura, nos costumes, né, nos rios, nos lagos, na comida, nos hábitos do povo de Deus, tanto aqui durante o período que eles estavam onde era chamado Israel, mas também onde eles foram, por exemplo, aqui no delta do Nilo, né? Aqui a gente vê que é um delta, né, como se fosse o delta de ponta cabeça, né? E aqui a gente vê literalmente a história de José do Egito, o povo de Deus lá no Egito. Então, assim, essa parte, que é chamado o crescente fértil, é onde se dá toda a história da revelação. E olha que interessante, irmãos. Aqui, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Aqui é o Egito, o Nilo. Aqui seria a Sírio-Palestina, né? Síria está aqui. A Palestina atual está aqui, e aqui a Mesopotâmia, que a palavra Mesopotâmia significa entre rios. Então, aqui é o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Agora, olha só que interessante essa frase aqui, o berço da civilização, onde a água permitiu a vida, a agricultura e a história da redenção. Então, guarde isso. Aqui é o Nilo, Rio Nilo, que nasce aqui um pouco mais para o centro da África, e ele vem desaguando, né, essa região. Onde o rio Nilo passava, havia uma vida muito abundante e próspera. Aqui nós temos o Hermon e temos o Mar da Galileia, depois temos o Rio Jordão e depois temos o Mar Morto, rio também. Aqui nós temos o Rio Tigre e o Rio Eufrates e vários outros rios que desaguam nesses rios. Então percebam que aqui era chamado crescente fértil porque todas as civilizações antigas, eles sempre iam morar ao lado de um rio. Porque tendo rio, tem plantação, tem colheita. Tendo colheita, tem gado, tem caça. Logo, as cidades e as civilizações, elas iam crescendo sempre próximos ao rio.
Por que o Egito se tornou um império muito peculiar e muito próspero? Porque eles estavam aqui isolados, meus irmãos. Olha que interessante. Eles têm mar aqui, tem o Mediterrâneo desse lado, e aqui, vamos dizer assim, aqui é toda a África, continente africano. Então, são muitos desertos. Então, para alguém atacar, um exército atacar o Egito, começa que ele tinha que passar aqui pela Península do Sinai. Aqui é também um período deserto, seco. Então, aqui haviam rotas comerciais? Haviam, mas para um exército vir atacar o Egito era muito difícil. Por isso que eles prosperam muito, por causa do Egito. Assim também a Suméria, a Babilônia, a Síria, ela prospera e se tornam grandes metrópoles e depois impérios, porque elas estão sendo construídas aonde? Próximas a rios. E aí vai tendo o quê? Desenvolvimento. E agora olha que interessante. Percebam que Israel está aqui no meio do caminho, né? É o que liga os comerciantes de todo o deserto da Arábia, de toda a Ásia, de toda a parte da Europa, aqui é a Anatólia, aqui é a Ásia Menor, um pouco para cá é a Europa. Percebam que aqui era a rota, né? Para chegar no Egito, aqui também era a rota para se chegar na Mesopotâmia. Então, por isso que quem controlasse Israel tinha acesso e tinha comércio. Por isso que Israel também era tão desejado pelas nações. Estão entendendo? Quem chegasse de barco podia parar aqui, podia acessar aqui em cima ou aqui embaixo. Quem estava no Egito, se Israel estava dominando sobre Israel, se o Egito estivesse dominando sobre Israel, então eles podiam ter rotas comerciais favoráveis aqui, e vice-versa. Por isso que a Síria, quando ela conquista a tribo do norte, ela tenta conquistar a tribo do sul, e ela também quer conquistar o Egito. A Babilônia, quando conquista a tribo do sul, ela também quer conquistar o Egito, porque isso ampliava as rotas comerciais, negócios, irmãos, prosperidade, como acontece hoje em geopolítica, não é assim? A China não está querendo Taiwan, a Rússia não quer a Ucrânia, os Estados Unidos já não foi lá, logo no início do governo Trump, e falou, o canal do Panamá é nosso, a gente que construiu. E os Estados Unidos já não veio aqui para a América do Sul, fechando contratos com a questão de terras raras. Ele já não está querendo os Estados Unidos também colocar os seus tentáculos lá na Groenlândia. Por quê? Porque são rotas comerciais, meus irmãos. O mundo é mundo desde sempre. Só muda o contexto, né? Hoje nós temos avião, barcos, submarino, temos foguete, temos, né, bombas, mas naquela época eram outras questões, mas o mundo é mundo. Percebam, a história não está se repetindo? Então é interessante, né? Tá? Então a gente vai trabalhar bastante nesse contexto aqui, tá bom? E aqui, né, ó, leia para nós, irmã Sônia, por gentileza, Mesopotâmia. A gente já vai estar encerrando depois dessa leitura. Mesopotâmia, a terra entre rios. Geografia aberta, planícies sem barreiras naturais. Facilitava invasões e impérios expansionistas, Assíria e Babilônia. Conexão com Israel. Origem, berço de Abraão, Ur-Arã. Conflito, distribuidores dos reinos hebreus. Exílio, local do cativeiro e posterior retorno Ciro. Geografia aberta, planícies sem barreiras naturais, facilitava invasões e impérios expansionistas, Assíria e Babilônia. E aqui tem um mapa, tem um desenho de um zigurate, né, que eram as construções que os sumérios faziam, depois os babilônicos, depois os assírios, que era como se fosse um lugar para adorarem os seus deuses, fazerem os seus sacrifícios, que ficava também aqui nessa região. Na aula de geografia bíblica a gente fala bastante sobre isso. Irmãos, olha só que interessante. Por que os Estados Unidos da América se tornou uma grande potência? Porque ela é um continente praticamente.
Os Estados Unidos têm acesso ao Atlântico e têm acesso ao Pacífico. Os Estados Unidos faz separação com o Canadá, mas tem muito gelo, e com o México, que ali sofre um pouco, em virtude dessa questão. Mas percebam, ele não tem outros países do lado dele. Por que a Rússia e a Ucrânia sofrem mais? Porque são platôs. Se passa com mais facilidade por aquelas terras. Então, aqui, né, por exemplo, essa questão geográfica, a gente vai entender um pouco melhor, né, as civilizações, os povos, como eu mencionei para vocês. Por que o Egito prosperou tanto? Porque ele estava geograficamente numa religião muito privilegiada. E o rio Tigre sendo o canal que irrigava aonde ele passava. Então, o Tigre para o povo egípcio foi uma das suas maiores bênçãos. Heródoto vai falar que sem o Nilo, o Egito não seria nada. E o Egito só existe por causa do Nilo. E aqui, então, começamos a compreender os povos egípcios quando eles adoram o Nilo. Porque tudo acontecia por causa do Nilo. Toda a prosperidade vinha do Nilo. Então, percebam que um povo que já tem um viés de idolatria, vendo as águas que te geram prosperidade e te geram riqueza, o que o idólatra vai fazer? Vai adorar as águas. Por isso que eles adoravam o Nilo. Olha como que a gente começa a compreender melhor. Então, a gente começa a compreender muita coisa a partir da geografia, a partir desses detalhes, tá bom, meus irmãos? E aqui, meus irmãos, o Egito, né? Eu vou parar aqui, porque já ficou um pouco longa essa aula, e a gente vai para o último bloco bem curtinho, tá bom? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Eles adoravam o rio igual esse pessoal que tem um pessoal aí, eu esqueci o nome do país, que eles têm um rio fedido lá, que eles na adoram. Índia, né? Isso, na Índia, eles adoram, sim, praticamente a mesma coisa, irmã. Né? Lá na Índia, eles têm um rio principal, esqueci o nome do rio, se o Tomé me ajudar a lembrar o nome. É o Ganges? Isso, eu acho que é Ganges, né? Uhum. Isso. Obrigado, Fia. Eles, como é um rio sagrado, eles pegam e jogam os mortos lá. Então, é um rio que cheira podre, tem muita carniça, as aves de rapina ficam comendo os mortos, e ali, no meio daquela água contaminada, eles se banham, porque eles acreditam que eles estão fazendo algo de purificação. Então, assim, é uma coisa muito deplorável. Você vê ali a religião em loco. Só que, assim, os egípcios não eram assim, viu, Miriam? Os egípcios eram estudados, cultos, só que eram idólatras, né? Tá bom? Mas você vê, é o ser humano, né? Os indianos precisam do evangelho, irmãos, porque a religião hindu os leva a essas práticas religiosas. E quem vai libertar eles dessas práticas? Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Né? Tá bom? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Não? Vamos para o último bloco curtinho, irmãos, que eu gastei bastante tempo nos últimos blocos. Eu vou, a partir desse módulo, irmãos, tentar sempre fazer assim, por volta de 50 a 55 minutos, 50 a 55 minutos, e o último um pouquinho mais curto, né? Mas hoje a gente gastou mais tempo nos dois, então agora vamos fazer só uns 15 minutinhos e a gente fecha esse bloco, tá bom? Então, vou fechar aqui a gravação, tá bom?